Então, gente, essa experiência, ó, tem uma moeda aqui dentro da caneca. Até vocês estão vendo a moeda até aqui. Conforme eu vou afastando a caneca, vocês vão deixar de ver a moeda, ó. Ou seja, ela saiu do meu campo de visão, tá vendo? E aí, no eu adicionar água, o que que vai acontecer, ó? Quando eu adiciono água, tcharam! Vocês passam a ver a moeda, porque na verdade ela sofreu um índice de refração ali, um desvio, né? E a luz que ela estava emitindo, ela estava no ar, emitindo esse raio, né, na mesma direção, porque ela estava no ar, agora ela está saindo da água para o ar. Então, ou seja, o ângulo mudou, sofreu uma inclinação e a gente está conseguindo vê-la. Então, a gente vai ver agora o ângulo limite e reflexão total. Tá? O que quer dizer isso? Bom, nós vimos antes, né, os meios que eles podem ser, eles ter o índice maiores ou menores, eles podem ser refringentes, que é onde sofre uma interação maior com a luz sofre uma interação maior com o meio, e conforme a gente vai mudando o ângulo, ó, desse raio incidente, o raio refratado ele vai mudando. Aqui no material de vocês está um pouco confuso, tá? Porque o fenômeno da reflexão, reflexão total que a gente diz, ele pode ocorrer de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Então, isso aqui tá trocado aqui, tá, gente? Ó, não ocorre reflexão total de um raio quando a luz, quando o raio vai do meio menos refringente para o mais refringente. Isso aqui tá certo. E aqui embaixo diz o seguinte, ó, o mesmo fenômeno não é observado quando o raio de luz vai do meio mais refringente. Então, eu achei que tá confuso isso aqui, tá? Então, eu preferi fazer uma explicação através de um slide que eu preparei aqui com um outro desenho. Presta atenção aqui, ó. Aqui embaixo a gente tem um N1, que eu chamei de N1 aqui, ó, maior do que o N2. Então, significa que esse meio aqui, ele é refringente, ele tem um índice de refração maior do que os de cima. Então, aqui tem um raio incidente, ó. Esse raio, ele sofreu um desvio lá em cima, ó, sofreu uma pequena inclinação, que eu chamei de R, ó. Conforme eu vou inclinando um pouco mais esse raio, vou aumentando o ângulo aqui, o outro ele também vai sofrendo um desvio maior, vai aumentando o ângulo, até que vai chegar um ponto em que esse raio não vai mais, ó, sofrer refração. Ele simplesmente, ó, ele vai formar 90 graus com a reta normal e ele vai passar a refletir, ó, que é o que a gente chama o fenômeno da reflexão. E embora vocês percebam que sempre todo raio aqui, ó, refratado, ele reflete um pouco, ó, o mínimo que seja, mas ele reflete um pouco, tá vendo? Sempre vai refletir um pouco, a mesma coisa, um raio de luz num vidro sempre vai passar um pouquinho de luz, sempre vai refletir um pouquinho de luz, né, vai voltar um pouquinho de luz, e outra parte atravessa. Isso acontece nos meios transparentes. Então, olha só, eu vou mostrar aqui para vocês, aqui no desvio da luz, ó, eu tenho aqui, depois eu volto para lá para mostrar, para terminar a explicação, mas eu vou mostrar aqui com esse simulador também, que vai ficar mais fácil. Eu tenho aqui o meio aqui de cima, ó, 1,6 é o índice de refração, e aqui embaixo é um índice de 1,2. Tá vendo que conforme eu vou aumentando, ó,
aumentando esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo em relação à reta normal do raio que está incidindo, ó. Olha o que vai acontecer com o ângulo de baixo. Tá vendo? Esse aqui está aumentando e o de baixo também está aumentando. Só que o de baixo está aumentando um pouco mais, né? Ó. Vai chegar um ponto em que ele vai formar exatamente 90 graus aqui, ó. E aí ele não vai mais, ó, aparecer aqui embaixo, ó. Não vai sofrer mais refração. Vai chegar um ponto em que ele vai sofrer reflexão, ou seja, toda a luz, todo o raio de luz vai ser refletido, tá? Então, a gente chama esse ângulo aqui, ó, de ângulo limite. Qual é o ângulo limite, tá? Qual é o ângulo limite desse raio, ó, desse raio que incide, para que, ó, o raio não sofra mais refração, para que todo o raio seja refletido. E tá vendo que conforme a gente foi mexendo, ó, parte do raio é refletido, parte do raio é refratado. Boa parte do raio é refratado, né? E pequena parte do raio é refletida. Então, conforme a gente vai mexendo aqui, ó, a reflexão vai aumentando. Tá vendo que tá fortalecendo, ó, a reflexão? A reflexão tá fortalecendo, ó, e a refração tá diminuindo, até que chega um ponto em que ele não sofre mais refração, apenas reflexão. E aí, voltando aqui pelo que a gente estava vendo, quando esse raio ele chega aqui, ele está formando um ângulo de 90 graus com a normal. E esse raio, esse ângulo, aliás, esse ângulo está sofrendo, esse ângulo é 90 graus, né, com a normal. Esse ângulo aqui de baixo, ó, que é o que a gente chama de ângulo crítico ou ângulo limite, ó, a gente quer descobrir quanto que ele vale. Então, a gente vai para aquela fórmula que a gente conhece da lei de Snell, que diz o seguinte: N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Quem é N1 aqui? N1, ó, é o meio de baixo. O seno de θ1 é o nosso seno limite, do ângulo limite, que a gente até pode colocar aqui no lugar de seno de θ1, colocar seno de L, chamar de L. O que é L? É o ângulo limite. Seno de L. E aí o seguinte, ó, substituindo aqui o seno, o N2 seno de θ2, o θ2 vai ser 90, porque é a partir do 90 graus que ele começa, ó, a não ser mais refratado, tá? E aí o seno de 90 a gente sabe que é 1, se a gente não sabe a gente procura, né, lá na tabelinha trigonométrica, no ciclo trigonométrico, e aí a gente substitui aqui por 1, vai ficar N2 sobre N1. Esse N2 sobre N1, gente, nada mais é do que os índices, né? Um índice dividido pelo outro, vai me dar o resultado do seno desse ângulo, o seno de L, que é o ângulo limite. Vocês concordam comigo que, olha só, quanto maior for, ó, o meu ângulo limite, ó, se o meu ângulo for maior, ó, tá vendo? Se o meu ângulo for, quanto maior ele é, ele não sofre refração, ele só sofre reflexão. Ó, gente, aqui é um exemplo, de reflexão total, os raios de luz que estão dentro de um líquido, acho que é água aqui, não sei se é água ou óleo, mas enfim, aqui os raios de luz estão saindo de dentro do líquido, ó, eles sofrem um pequeno desvio no ar, tá vendo? Ó, e quando ele chega, e mesmo assim ele reflete um pouco, ó, parte da luz é refletida, ó.
Então aqui ele desvia e ele chega um momento em que ele não sofre mais refração, apenas reflexão, ó, tá vendo? Aqui nesse segundo, aqui no primeiro, ó, ele está refletindo total. Aqui no segundo ele está refletindo parcial, ó. Parte dele está refletindo e parte dele está sendo refratado. Aqui nessa figura mostra que ele está vindo, ele está incidindo de cima para baixo. E aí cada cor está num ângulo diferente. Quando ele chega aqui no roxinho, ó, é onde ele chega no 90 graus. Tá vendo? Mas eu acho que ficou mais confuso assim. Mas aqui mostra exatamente o que eu acabei de falar para vocês sobre a lei de Snell e o ângulo limite. Tá? Então, se esse ângulo incidente for menor ou igual que o ângulo limite, ocorre reflexão e refração. Agora, se ele for maior do que o ângulo limite, ocorre somente a reflexão total, como eu mostrei ali para vocês. E aí, falando um pouquinho de fibra ótica, que eu acho que é um assunto bastante interessante, inclusive que vocês podem abordar no trabalho de vocês, porque a fibra ótica é algo relacionado a esse direcionamento da luz, dos raios de luz. A gente sabe que todo raio de luz, ele incide em linha reta. Ele incide em linha reta. Eu até separei um materialzinho aqui para mostrar para vocês. E aqui eu quero mostrar para vocês a questão da fibra ótica, porque é muito importante entender essa parte da refração, pelo fato de que a fibra ótica, para chegar na nossa casa, né, a nossa internet hoje, e com a rapidez, com a velocidade que a gente tem, para chegar na nossa casa ela passa por vários caminhos, vários fios, né, várias trajetórias e impossível chegar em linha reta. Então, o que se faz? Exatamente isso, ó. Aqui, esse tubo aqui que aparece, é esse aqui, ó, que está aqui. Então, aqui existe dois meios, ó. Um meio com índice maior e com índice menor, tá vendo? Então, o índice menor por fora e o índice maior por dentro, sempre o mais refligente, né? Aonde o raio vai refletir. Então, os raios de luz, ó, eles partem aqui de um tubo, ó, e aí eles vão bater, ó, no meio e refletir. Eles vão bater e vão refletir, tá vendo? É isso aqui, esse zigue-zague que faz, ó, é por conta desse meio, dessa diferença de índices de refração que faz com que aconteça reflexão total, ó. Então aqui, ó, ele mostra o raio de luz incidente, ó, e eles analisam a questão do ângulo limite para saber exatamente qual deve ser o ângulo para que a luz possa, ó, refletir totalmente. Aqui é a mesma coisa, tá? Então essa tecnologia usa dos recursos, né? Essa fibra ótica usa dos recursos, então, da refração e da reflexão total da luz para que aconteça da melhor maneira, certo? E aí, depois a gente pode discutir na tutoria também algumas ideias para o trabalho de vocês. E na próxima aula a gente fala sobre o dióptro plano e os próximos assuntos, tá? Vou deixar as atividades para vocês fazerem e a gente corrige, a gente faz a correção nas tutorias. Tá bom, galerinha? Por hoje já nos estendemos bastante e ficamos por aqui, tá? Um beijo, espero vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.